que você pensa num começo de ano? Quando abre um ano? Cara, eu gosto. Cara, Você usa esse a final virada de você usa a ano, virada de ano de uma maneira uso. mais pra uma pensada na Sim. vida um pouco mais filosófica, É. reflexiva? A gente Como que você sabe, encara? a gente sabe, Caio, que 23h59 e 59 segundos, quando o ponteiro vira, simplesmente não acontece nada de diferente do que acontece nos outros dias. Mas isso também depende do significado que tu dá para isso. Então esse significado, que geralmente inclusive é banalizado por muitas pessoas, de que esse ano vai ser o melhor ano da vida, esse ano acho legal você fazer good wishes, né, você desejar boas coisas, isso tudo é muito legal, mas isso tudo se torna muito vazio, se a pessoa não tiver efetivamente uma mudança de comportamento. Uhum. Porque o ano só vai ser novo se você for novo, né. Muito bom. Se você for velho, o ano vai continuar velho. Então o feliz ano novo só tem sentido se existir um feliz você novo. Nossa, é muito boa essa frase, hein, Flávio. É. O ano só é novo se você é Se novo. você é novo. Muito boa. Se você fizer exatamente as mesmas coisas, tiver o mesmo comportamento, tiver o mesmo padrão, você vai ser absolutamente a mesma pessoa naquele ano, talvez até pior, né, porque a tendência são as coisas se deteriorarem, não é. Mas eu gosto de usar essa energia de porque tem a ver com meta, né, Sim. Caio, a gente tem um marco de um dia e ter uma meta para aquele período, eu acho bacana esse negócio de ter meta. Embora, como isso é muito banalizado, eu, por exemplo, batizaria o dia 1º de janeiro como o Dia Internacional da Mentira, e não o dia 1º de abril. Porque no dia 1º de janeiro o cara fala: "Não, esse ano eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou perder peso, vou entrar na academia, vou estudar inglês", enfim, né. E aí passa o réveillon, ele já deixa para depois do carnaval, depois ele deixa para o segundo semestre, então muitas das promessas feitas no dia 1º de janeiro, elas já não são cumpridas, já são abandonadas já nos primeiros dias do ano. Justamente porque não existe nada de mágico, nada de místico numa virada de ano. O calendário é algo criado por nós, né, é uma coisa que serve para a gente se organizar. Não tem nada de místico nisso. Mas obviamente, toda essa cultura, eu gosto. Eu ainda assim, mesmo sabendo que isso é criado pelo sistema, eu gosto. Esse é um tipo de cultura que eu cultivo, porque eu acho que me motiva a colocar uma meta e saber que naquele ano eu posso medir a minha performance dentro daquele calendário que foi inventado pelas pessoas. Então eu curto esse movimento de virada de ano. E nessa virada de ano, eu queria fazer essa pergunta. Você fez algo diferente. Você deu uma volta ao mundo. Verdade. Você saiu de São Paulo, fomos pra África do Sul, para um evento da Meteorological Society, de lá você embalou uma volta ao mundo. É literalmente, ali rodou Isso. o globo até o Japão e voltou ali Pelo para Pacífico, é. pelo Pacífico, para os Estados Unidos. E você tem wishlist? Aquelas coisinhas que você check, check, check. Era alguma coisa que você já tinha esse sonho? Você tem essas coisas Tem ou não? muito não, eu sou geralmente a minha wishlist está muito focada naquilo que eu quero realizar, daquilo que eu entendo ser a minha missão de vida. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui que, parte da minha missão de vida, e não é toda a minha missão de vida, é impactar pessoas, é me comunicar, de alguma forma encorajar as pessoas, tudo que eu já falei aqui, não é, anteriormente. Isso é parte da minha missão de vida. E o outro pedaço da minha missão de vida é aproveitar a vida com as pessoas que eu amo. Estar com a minha família, com a Luciana, com os meus filhos, com as pessoas importantes, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo e pessoas que são importantes para mim, né, pessoas que de algum tempo para cá você faz parte desse grupo. Então, desfrutar a vida com essas pessoas, desfrutar o meu tempo com essas pessoas que eu amo, também é parte da minha missão de vida. E é claro que nossa missão de vida, Caio, ela vai mudando, né, ao longo do tempo. E essa coisa de missão e propósito, eu enxergo da seguinte forma, não é assim algo que eu estou num lugar, desce um anjo do céu com um pergaminho na mão e uma música assim, "uá", as trombetas tocando, "pá, pá, 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 este é o seu propósito, Caio".
E as pessoas às vezes entendem propósito e missão de vida como algo que você descobre, como algo que você é revelado, como algo que você é chamado para aquilo. É possível que uma ou outra pessoa, um anjo do céu, desça dessa forma. Sim. Eu não descarto na minha fé, eu acredito que pode ser que uma ou outra pessoa isso vá acontecer. Mas isso não é a regra para a maioria das pessoas. A regra geral é algo chamado livre-arbítrio. Essa é a regra geral. Algumas exceções, pode ser que desça esse tal anjo do céu aí, com esse tal pergaminho, com uma tal trombeta tocando, e vai dizer pro cara. Mas nem todo mundo vai ter um chamado retumbante como esse. A maioria, e eu me enquadro nessa maioria, esse chamado e esse propósito é resultado da regra geral, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhermos o nosso destino, o que nós queremos. Então, propósito e chamado, eu entendo dessa forma, não é algo que você encontra, é algo que você escolhe. É algo que você decide. Então, por exemplo, numa determinada fase da minha vida, quando eu andava 5 horas por dia num ônibus lotado só para ir para trabalhar e voltar, e eu começava a competir no mercado com 5 horas a menos, Uhum. o que para muitos é injusto, e eu não discordaria que seria injusto, Uhum. mas a diferença é que eu não me vitimizei, eu parti para cima com as alternativas que eu tinha nas mãos para poder fazer acontecer, e isso foi uma escolha resultante do meu livre-arbítrio. Naquele primeiro momento seria: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me tornar independente, eu não posso depender dos meus pais ganhavam um pouquinho, mas eu dependia deles. Uhum. Então eu preciso fazer minha vida acontecer, quero me casar com a Luciana. Então naquele primeiro momento, não existia nada mais importante para mim do que eu me tornar independente e me casar com a Luciana. Aquele era o meu propósito naquele momento, eu não pensava em mais nada, só pensava naquilo. Essa era a sua wishlist. Essa era a minha wishlist. Lista dos desejos. É isso aí, cara, sair de casa, ficar independente, casar com a Luciana e viver a minha vida. Ser feliz naquela vida que eu estava escolhendo. Eu escolhi a Luciana me escolheu, eu escolhi seguir esse caminho, eu escolhi fazer acontecer para eu ser independente. Fui eu que escolhi. Não foi o pergaminho, o anjo, nada disso. Agora, quando eu conquistei aquilo, e aos 20 anos eu me casei, eu já era gerente comercial, ganhava ali meus, sei lá, $4.000 por mês ali, hoje seriam algo como 20 e poucos mil reais. Ali, quando eu me casei, aliás, quando eu me casei estava um pouquinho menos ali, acho que talvez eu ganhasse uns 12. E aí depois, naquele ano que eu casei, eu dei essa subidinha ali, mas naquele momento, isso já era suficiente para eu morar sozinho, para eu ter uma vida com a Luciana, para eu começar a minha vida naquele primeiro momento, não é? Então, agora, quando eu conquistei isso, automaticamente eu tive que fazer o quê? Eu tive que renovar a minha wishlist. Uhum. Wishlist, traduzindo para o português, que nem todo mundo fez WhatsApp, né, cara? Então, é lista de desejo. Uhum. Wishlist é lista de desejo. Então, eu tive que renovar a minha wishlist. Então, eu criei uma nova meta, porque eu já estava independente, já estava morando sozinho, já tinha me casado com a mulher que eu tinha me apaixonado. Já tá, e agora? Vou ficar aqui o resto da vida? Financiar um apartamento na Caixa Econômica Federal, comprar um Fusca e viver 30 anos ali pagando aquele apartamento, naquela vidinha ali? Que é o que a maioria das pessoas faz? Acha que a vida vai se resumir àquilo? Não. Naquele momento eu fiz uma nova wishlist. Ou seja, na minha visão, você tem metas, propósitos e metas, depois você tem que se renovar para uma nova fase, senão você vai ficar acomodado. E é isso que acontece. Até hoje eu morei em 8 países. Pretendo morar em 12 países até o final da minha vida. Muito bom essa. Agora, tem gente que mora no mesmo endereço por 40 anos, tá tudo certo, não tem nada de indigno nisso, tá tudo bem. Mas isso é resultado daquilo que a pessoa, através do seu livre-arbítrio, está escolhendo. E aí é que entra um ponto de discordância muitas vezes, porque as pessoas, ou a gente acredita que somos protagonistas e escolhemos nosso destino,
destino, ou a gente acredita que a gente é vítima do destino. É o que sobrou pra mim. É o que sobrou pra mim nessa vida. É o meu karma. E aí, meu querido, cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. É verdade. Se tu acredita que é isso que a vida reservou pra você, tu tá certo, cara. Eu acredito que não. Eu também tô certo. Porque o que define é o que você acredita, o que eu acredito. E nós seremos escravos daquilo que acreditamos. E viveremos na gaiola das nossas crenças. Sempre. Seja elas quais forem. Aí o que acontece? Me casei, Caio. Me casei, renovei o meu objetivo. Aí eu já queria viver melhor. A gente morava num apartamento que era na entrada de uma favela no bairro Jabu, ali na rua Beirute. Lembra até a rua? Opa! Não lembro o número do apartamento, né? Eu já esqueci, mas a rua era Beirute. E Beirute é, se eu não me engano, a capital do Líbano, né? Lembra até em quantas parcelas foi? Quantas parcelas? É. Ah, não, você alugou, né? Apartamento alugado, Alugou. quase que emprestado, né? Não tinha nem geladeira. Porque mesmo eu já ganhando razoavelmente bem, meu amigo, quando você não tem herança e não tem, tem 20 anos de idade, Ou seja, você não deu tempo de não acumular, deu né? tempo de acumular nada. Acumulei prestação. Entendeu? Porque eu não tinha uma família para me ajudar financeiramente. Essa é a realidade de milhões de brasileiros hoje. Eu venho dessa realidade, entendeu? Só que assim, naquele momento, pô, eu realizei meu sonho, agora vou viver aqui por 30 anos. Não, aí eu já renovei o meu próximo objetivo. E minha vida foi assim, renovando. Hoje também eu estou renovando para novas coisas também que eu quero realizar. É o que nos faz não estagnarmos e ainda termos vontade de realizar coisas, enquanto impacta pessoas. Porque para mim não basta eu continuar conquistando na minha vida. E continuo. Cada ano eu faturo mais do que o ano anterior. 2025 eu faturei mais do que 24. Faturei mais do que 23, 22, 21. Até hoje, todos os anos eu faturei mais do que o ano anterior. Mas para mim não basta. Eu agreguei aqui na minha missão de vida hoje aproveitar a vida ao lado das pessoas que eu amo e impactar pessoas para que elas descubram que elas podem ser pessoas muito melhores. Isso resume o que hoje é a minha missão de vida que eu escolhi. Portanto, para a gente finalizar esse bloco de propósito, cada pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher qual é o seu propósito que quer viver na sua vida. Então, para quem tem crise de significado, tem crise de propósito, a notícia é você quem escolhe. E aí, quando as pessoas ouvem isso, Caio, parte é libertador. Porque o cara que a liberdade é um valor para ele se sente assim, cara, é isso que eu precisava. Agora, a parte, ele entra em crise. Porque ele não quer liberdade. Ele quer que alguém decida para ele. Uhum. Ele quer transferir a responsabilidade para alguém. Ele quer acreditar que ele é vítima. E ele contou essa história que ele é uma vítima. E ele não quer desmontar essa história que ele é uma vítima. Até porque se ele entender que ele não é uma vítima, ele vai ter responsabilidade, cara. Ele não vai poder mais culpar o governo. Não vai poder culpar o pai. Uhum. Não vai poder mais dizer lá que foi o fascista que prejudicou ele, ou que foi lá o comunista que prejudicou ele. O Brasil tá pior por causa do comunista, ou pior por causa do fascista. Ele não vai poder mais culpar ninguém. E pior, não vai mais fazer sentido a esperança no político de estimação dele. Ele se acostumou a idolatrar o político de estimação dele. E agora ele vai fazer o que com aquela idolatria? E se ele descobrir que depende dele? E agora? E as pessoas todas que ele brigou, as pessoas todas que ele culpou, ele vai fazer o quê? Ele agora vai ter... Cara, a mudança de paradigma entre livre-arbítrio e o vitimismo muda completamente a forma de vida da pessoa, porque toda a vida dela é estruturada na premissa ideológica que ela escolheu. E aí eu falo de ideológico não do ponto de vista político, do ponto de vista de ideias mesmo. Por isso as ideias são muito poderosas, Caio. Por isso que eu gosto de falar com milhões de pessoas, como eu falo hoje, porque as ideias
é o que são as ideias que aprisionam ou libertam uma pessoa. Do que Flávio Augusto tem medo? Cara, a primeira coisa que me vem à cabeça. Primeiro, eu não sou movido por medo. Aliás, deixa eu dar um passo antes. Primeiro, o medo é bom. Pra começar, Tá bom. o medo é bom. O medo não é ruim. O medo é bom. O medo é um dispositivo de autoproteção da espécie humana, não só da espécie humana, de todo mundo animal. Né? O instinto do medo é o que protege a vida. A sensação de medo, o medo é como se fosse uma válvula que o teu inconsciente, o teu cérebro, que faz cálculos matemáticos a todo momento, te indica, ó, cuidado, ali tu pode morrer. Mecanismo de É defesa. um mecanismo de preservação, Tá. de defesa. Então o medo é bom. Agora, esse mecanismo pode ganhar um espaço tão grande na sua vida que ele pode transpor a sua única função, que é um mecanismo de autodefesa. Ele pode extrapolar esse mecanismo de defesa e passar a ser quem governa a sua vida. Passar a ser o seu chefe. O medo, ele tem potencial para ser o seu chefe. E se o seu cérebro começar a entender que você vai seguir e viver uma vida pautada no medo, você vai virar um bunda mole, porque o teu cérebro colocou o medo numa posição que ele não deveria estar. Ele deveria ser apenas um mecanismo de defesa, mas agora não. Ele é mais do que um mecanismo de defesa. E muitas pessoas passam a viver um estilo de vida governado pelo medo. Ou seja, um estilo de vida governado pelo medo, ele nunca vai desejar a liberdade. Porque liberdade é sinal de perigo. Uhum. Bom, um pássaro, quando sai voando, ele pode ser atacado por um predador. Obviamente, a liberdade traz alguns riscos. Quem tem uma vida governada pelo medo odeia risco. Uhum. Ele nunca vai optar pelo risco. Aí nasce uma falácia que resultou numa frase que eu falo muito. Se o cara tem uma vida governada pelo medo, ele vai buscar sempre a segurança. E aí é quando ele está vulnerável para cair nas armadilhas dos aproveitadores políticos. São pessoas que vão tentar vender para essas pessoas o que é seguro. Aí ele vai dizer, o INSS vai te dar segurança. A CLT vai te dar segurança. As nossas leis vão te dar garantias e seguranças. O Estado vai te dar segurança. E tudo isso é uma balela. É uma enorme balela. Primeiro, eu posso... Aqui, seria muito longo aqui, mas de forma resumida, o INSS não dá segurança para ninguém. Uhum. Ninguém. Se toda aquela grana que é descontada do empregador e descontada do cara fosse pro bolso dele e ele próprio contratasse um seguro privado, seria mais barato, mais eficiente, mais efetivo. Ó, vou aqui rapidamente. Você pega uma previdência privada depositando o mesmo dinheiro que é descontado do INSS, no final da vida, não tem um cálculo exato aqui, além dele receber uma aposentadoria maior e ter a garantia de receber, ele, garantia entre aspas, né? Pode quebrar um banco, sempre pode. Mas é uma garantia muito maior do que a do INSS, que já está quebrado hoje. Uhum. Além dele receber, aquele dinheiro que ele depositou é dele. Vou fazer uma conta rápida? Uma conta rápida aqui. O cara ganha 5 mil de salário. Uhum. Você lembra a conta que desconta do INSS dele? Acho que é 15%, né? Eu não lembro. Vê Vê ali aí. quanto tá certo. Vamos recorrer o GPT aí. Quantos por cento desconta da empresa e quantos por cento desconta do funcionário de INSS? Pra gente fazer uma conta perto do exato. Cara, tem gente que odeia quando eu faço essas contas. Porque essas contas mostram matematicamente que ela tá enganada. E as pessoas não querem estar erradas, entendeu, Caio? Quanto é que é? É 15%? Calma aí, tá carregando aqui. É por faixa, né? 5 mil. 5 mil, 14%. Do funcionário. E da Que é o empresa? teto. Da empresa... Mais de 14%?
Sobre a folha de pagamento, o INSS patronal em torno de 20%. 20%. Então é 20% da empresa e 14%. Coloca pra arredondar, vai, só para número. Dá 34% É. isso aí. Cara, Sim. é bastante, hein? Ó, 5 mil vezes 34%. Esse cara, é contribuído na conta dele do INSS. Quer conferir aí, só pra gente fazer? Sim, tô conferindo aqui. Porque na internet, né? A gente quer fazer. Eu quero explicar aqui o conceito, a ordem de A empresa é grandeza. cerca de 28%. Então o total aproximado seria 42% do salário bruto. É isso? Seria o que é descontado Alguém da plateia confere aí? Você conta ambas pra as nós aí? partes. Vamos lá. Então, Eu dou pro nosso RH, time. vamos considerar Tá. que pô, 42% é muita coisa, cara. Não é possível. O ChatGPT aqui, não sei se ele alucinou. Ó, do funcionário até 14%, limitado ao teto, empresa cerca de 28%. Total aproximado, 42% Isso com 5 sobre mil o salário reais. bruto. É, o teto, o maior. Tá, gente. Ó, o importante aqui é o conceito, tá? Pode ser que esse número não seja 40, seja 30, seja 50. Vamos entender aqui o conceito. Então vamos lá. Vamos supor que seja esse 42, Caio. 5 mil reais vezes 42% é depositado na conta do INSS desse cara R$ 2.100 por mês. Por ano, são R$ 25.200 por ano. Em 30 anos, vamos botar em 40 anos, para ele se aposentar, em 40 anos, isso dá R$ 1 milhão depositados nominal. Só que isso tem mais juros. Isso tem ao longo do tempo. Bom, conclusão. Esse cara foi descontado dele a valor presente R$ 1 milhão. Um cara que ganha 5 mil reais por mês faz um depósito milionário. 40 anos trabalhando. Para ganhar quanto depois? Vê aí rapidinho aí. Acho que é 7 mil e pouco, né? Não, 7 mil é a maior faixa. O cara que ganha 50 mil ganha 8.500. Sim, é o teto. Mas o cara de 5 mil deve ganhar 2 mil no final. Quem ganha 5 mil e contribuiu 40 anos no INSS, quanto ele ganha de aposentadoria? Gente, isso aqui é ao vivo. Quer dizer, não é ao vivo aqui, mas é uma gravação que a gente não tem aqui. Eu não tenho esses cálculos prontos aqui. Mas, você aposenta com quanto? Mas enquanto tá calculando? Mas o mais importante é você entender o conceito dessa conta aqui, tá? Ou seja, um cara que teve esse desconto, entre o desconto dele mais o que a empresa contribui, é um depósito milionário. E é valor de hoje. Uhum. Depois vai aumentando o salário, com dissídio, fora a aplicação financeira que acontece lá nessa conta do INSS. Cara, são milhões. O ponto aqui é o seguinte. Deu quanto? Alguém faz uma outra conta na plateia aí para mim. Depositando R$ 2.000 por mês durante 40 anos, aplicado a CDI, quanto ele terá acumulado daqui a 40 anos? Faz essa conta alguém para mim, por favor. É só perguntar pro GPT que ele já te dá a conta, tá? Então vamos lá. Qual é o valor da aposentadoria, Caio? Vai ficar próximo ao salário, vai ficar em torno de 4 a 5 mil reais, o mesmo salário. Não, ele recebe menos, Caio. O GPT falou aqui. Ele costuma receber menos. Ele recebeu um pouquinho menos, mas ele tá contando aqui que é. Guarda esse número rapidinho, já vou usar ele daqui a pouco. Mas o ponto aqui é o seguinte, ó. Esse cara vai depositar, Caio, esse cara depositou R$ 1 milhão nominal, que aplicados seriam milhões de reais. No final da vida dele, quando ele se aposentar, ele vai receber ali alguma merreca ali. Alguma coisa ele vai receber ali. 3, 4, 3, 2, 3, 4, não sei quanto ele vai receber. O teto é 7. O teto é 8.500. Mas aumentou, era 7 e pouco. O teto é 8.500, assim. O cara que ganha 50 mil vai receber 8.500. Por isso eu acho que o cara ganha 5 mil deve receber uns 2,5, 3, alguma coisa assim. Mas eu não sei exatamente. Isso é ordem de grandeza, tá? Daqui a pouco vai aparecer, não é bem assim, não. Eu sei, eu não tenho os números de cabeça, mas essa é a lógica. Vai receber menos de 5. 2,5, 3, alguma coisa assim ele vai receber. Mas o ponto é o seguinte, quando ele começar a receber isso, hoje ele recebe ali numa idade mínima, que eu também não me lembro qual é, acho que é 65, 68, não sei, não lembro. Cada hora mudam também. E cada hora muda, vai ter reforma da Previdência atrás da reforma da Previdência, daqui a pouco vai ser com 80 anos a idade mínima, porque essa conta não fecha. Já é 90 depois de completar a maratona. Exatamente. Tem uma parada assim, mas o ponto é o seguinte, Caio, esse cara vai começar a receber essa grana. E aí, quando ele morrer, acabou. O que aconteceria se esse mesmo cara não fosse descontado e depositasse esses mesmos R$ 2.000 por mês durante 40 anos numa previdência privada?
Atualizando isso, alguém da plateia aqui fez a conta para mim, no final da vida dele, ele teria 11 milhões de reais. A valor de hoje. 11 milhões de reais. Depositados numa conta. Você depositar 2 mil por mês. Durante 40 anos. Durante 40 anos, aplicado. Juros sobre juros, 11 milhões de reais. E com 11 milhões de reais, dando 1% hoje, segundo a nossa Selic, 1% de rentabilidade, ele estaria ganhando 11 milhões, ele estaria ganhando 10, estaria ganhando, cara, 110 milhões de reais, 110 mil reais por mês. 1%. Se tirar a inflação, isso dá líquido aí uns 60 mil reais por mês. E detalhe, quem juntou 2 mil reais por mês durante 40 anos, juros sobre juros, daria 11 milhões. Aplicados a 1% ao mês, daria mais de 100 mil reais por mês. Agora pergunta, por que não é assim? Não, mas peraí. Deixa eu concluir que piora. Aí o que acontece? Pô, esse cara teria ficado com essa grana e ele ganhando esses juros. E detalhe, quando ele morre, os 11 milhões vão para a família dele. E no INSS, quando ele morre, vai para o Estado, o protetor, que é pro teu bem. Você é um imbecil. Você é um imbecil de tal ordem que você não é capaz de investir o seu dinheiro. O Estado tem que proteger a pessoa dela mesma, porque ele é bonzinho. Sacou? Uhum. E aí o que acontece? Esse cara, se ele pegasse essa mesma grana, ele teria. Agora, por que não é assim? Porque o Estado quer concentrar o poder na mão dele. O Estado quer tirar o poder do indivíduo, concentrar o poder econômico e todo o poder e controle só nas suas mãos, em benefício de uma elite de funcionalismo público que do Estado se beneficia com lagostas, com vinhos, com jatinhos, com uma vida de bilionário às custas da população. É isso. No mundo, toda vez que o Estado concentra esse poder, você sempre vai ter ali um mamador de teta se beneficiando do Estado. É o burocrata que sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Então, é um desempoderamento do indivíduo e um empoderamento do Estado. Quando países mais prósperos, você tem um Estado com menos poder e o indivíduo com mais autonomia, com mais poder. Você tem um livre mercado produzindo riqueza, porque o que produz riqueza no Brasil é o mercado, não é o Estado. O Estado não produz nada. Uhum. O Estado é uma casta burocrática que deveria ser necessária e suficientemente grande ou pequena para servir a população. E ao contrário disso, é a população que serve o Estado e aqueles que do Estado se beneficiam. Então, esse formato que concentra o poder econômico no Estado tira do indivíduo a prosperidade. Porque para pensar, se a pessoa tivesse educação financeira e soubesse investir e pudesse ela mesma contratar uma previdência privada ou uma aplicação financeira pensando na sua aposentadoria, usando o mesmo dinheiro que deposita para o INSS, que muda a regra do jogo o tempo todo na reforma da Previdência, usando o mesmo dinheiro, ela seria um milionário. Porque o depósito é milionário. Logo, a aplicação financeira seria milionária também. Só que aquela propriedade seria do próprio indivíduo. Então, ou seja, o cara que é governado pelo medo, que esse é o nosso assunto, que deposita no Estado a sua esperança, ele não gosta muito dessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Você pode ver nos comentários, vai ter sempre as pessoas ali reclamando, não é bem assim, você fala isso porque é rico, não é? E por aí vai. São os diversos argumentos ali que... Então ficou claro que do jeito que você respondeu, né, você é uma pessoa muito atenta, não deixar assim, cara, eu não tenho, pra mim, sentimento não é problema. O meu maior medo é não deixar eu ser governado por ele. Então, o medo, eu não posso ser governado pelo medo. Acho que talvez esse seja o seu maior medo. O medo é... Não, mas o meu maior medo não é isso não, cara. Qual que é? Eu até não te respondi. Cara, meu maior medo é me desviar dos meus valores. Uma das maiores vitórias na minha vida, Caio, é poder chegar no final dela. Eu tenho 54 anos, espero viver algumas décadas ainda, se me for permitido isso. É chegar no final da minha vida e dizer assim, cara, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé.
Uau. Essa é a maior vitória que alguém pode ter. Não ter me desviado desses meus valores, não ter me perdido, não ter a minha missão toda que eu cumpri, ou algum reconhecimento que eu possa ter, ou a grana que eu possa ganhar, ou a evidência que eu possa ter, não me desvie, não me retire daquilo que é o meu foco principal. Porque o meu propósito, ele tem tempo de validade. É a minha vida, o meu tempo de validade. Eu vou morrer um dia. Esse meu propósito é aqui, nesse mundo que a gente vive aqui. Só que aí vai da fé de cada um. O que vem depois não está incluído aqui nesse meu propósito. Então, eu terminar a minha vida não tendo me desviado dos meus valores é a maior vitória de todas. E aí isso já me dá tranquilidade e consciência para a minha próxima etapa da minha existência transcendental aí. Palmas para Flávio Augusto, senhoras e senhores. Flavião, bloco final. Chegamos no bloco final de algumas perguntas da nossa turma. Bora. Quem é a primeira, produção? Vem, Gu. Gustavo. O mic é seu. Vamos lá. Ali, ó, do microfone. Última vez. Fala, Gustavo. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo. Prazer. Vamos lá. Deixa eu achar aqui que eu... Fez a colinha? Isso aí, um cara Isso. preparado. Pode fazer pergunta do que vocês ouviram aqui também, né? Tá. Flávio, vamos lá. Quando você fez a transição de gerente para diretor da Venda Ativa, qual foi a principal mudança de mentalidade e habilidades que precisou acontecer? E o que você percebe hoje que um gerente ainda não enxerga, mas um diretor precisa dominar? A principal atividade de um diretor é formação de pessoas. A principal atividade de um vendedor é vender. A principal atividade de um gerente é vender e aprender a liderar pessoas. A principal atividade de um diretor, alguns continuam vendendo, eu continuava vendendo, mesmo sendo diretor. Liderar pessoas continua sendo uma atividade que ele tem, mas uma nova atividade principal nasce para ele, que é formação de pessoas. Porque não existe nada que multiplique mais, que escale mais um negócio onde você tem um diretor comercial formador. É como você ser dono de um clube de futebol e você formar Ronaldinhos, Messis e Cristianos Ronaldos com habilidade maior. Porque você escalaria muito mais a sua receita quando você tem essa capacidade de formação. Então, vendas, liderança e formação. Vendas para o vendedor, liderança para o gerente, formação para o diretor. Muito bom. Palmas. Direto e reto, do jeito que a gente gosta. Amanda, teu momento. Boa. Oi, Amanda. Tudo bem, Flávio? Tudo. Que bom. Eu estive no Wiser Conference e aquele encerramento com o Joel falando sobre a importância desse posicionamento nas redes sociais ficou na minha cabeça. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais sobre isso, sobre a sua visão. Você está completando, como você mesmo falou no começo do podcast, 16 anos criando conteúdo na internet e a importância disso, principalmente com as mudanças que vêm acontecendo no mundo, no nosso país, para os profissionais, esse posicionamento. Antes de eu responder, e vou respondê-la de forma objetiva, deixa eu tentar entender um pouco mais por que isso te inculcou. Eu trabalho aqui, né, no Vence, estamos aqui numa plateia de vendedores, e eu vejo vendedores não sabendo muitas vezes como criar essa autoridade. E muitas vezes perdem. Mas vamos falar de você. Eu vejo eu mesma aproveitando pouquíssimo a internet a meu favor. Isso te inculcou porque você se sentiu confrontada? Na verdade, eu entendo a importância disso, mas fico sempre com aquele receio de por onde começar. E aí me boicoto. O receio por onde começar e o seu boicote tem a ver com o medo de ser reprovada por alguém? Não, eu Não? acredito que hoje é mais por uma falta de estratégia mesmo da minha Falta de parte. estratégia. Exato. Assim, você não se sente assim, eu tenho vergonha, as pessoas vão achar que eu virei blogueirinha, as pessoas podem interpretar mal o que eu estou fazendo, podem achar que eu quero aparecer, esse pensamento não permeia a tua mente. Não, hoje não. Permeia de muitas pessoas, no teu caso não. Não. Que bom, que ótimo. É mais por falta de estratégia? Por falta de nunca ter me aventurado nesse caminho e não saber muito Mas por que você nunca se aventurou? Porque tudo que a gente faz, por exemplo, eu ouvi de uma pessoa, deixa eu tentar me lembrar quem foi, porque eu gosto de citar o crédito. Eu não estou me lembrando, já vou me lembrar. Eu falei com uma pessoa essa semana
que ela me disse. Foi o Pavone, Almirante Pavone, me falou ontem isso. Eu fui lá na despedida do Pavone, encerrou a carreira dele na Marinha, Almirante da Marinha. Almirante da Marinha, diretor do Centro de Comunicação da Marinha. Ele me falava: olha, eu descobri que eu sempre achei que eu gostava de assumir riscos, mas eu cheguei à conclusão que na verdade não é risco que eu gosto. Eu gosto de aproveitar oportunidades. E eu falei: fala mais sobre isso. Ele falou: toda oportunidade vem acompanhada de um risco. No fundo, eu gostei muito de ouvir o que ele disse, porque no fundo, se eu puder não assumir nenhum risco, eu não assumo. Você quer oportunidade. Agora, a pergunta é: qual é o prêmio? Exato. Todo grande prêmio é acompanhado de um risco. Não é verdade? Uhum. E aí, obviamente, quando eu quero o prêmio, eu me proponho a assumir o risco. Quem é governado pelo medo, ele quer o prêmio também. Mas quando ele vê o risco, ele amarela. Ele sai correndo. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? No fundo, o medo é maior do que a oportunidade para esse cara. Então, muita gente na internet é a mesma coisa. É muito importante a pessoa entender qual é o prêmio. O que aconteceria se você tivesse uma audiência de 50 mil pessoas que compram as suas ideias, que gostam de você, que acreditam em você e que estão aí, se espelham em você, que você ajuda, que você contribui, você conseguiu criar uma comunidade. Qual é o prêmio? Eu não estou falando de 5 milhões, estou falando de 50 mil. Qual é o prêmio? O prêmio é muito grande. Eu me lembro quando eu comecei a produzir conteúdo em 2010. Ao final de 2010 para 2011, eu tive 2 diretores meus, da minha equipe. Naquela época eu tinha uma empresa ali que tinha 7 mil funcionários, já era uma empresa grandinha. E 2 desses meus diretores foram na minha casa um pouco preocupados, né? Assim: pô, Flávio, por que você está fazendo isso, hein? Por que você está produzindo, postando no Facebook? Facebook era a principal mídia que a gente fazia na época, o Instagram não existia ainda. Já acompanhava? Legal. E aí, mas por que você faz isso? Mas assim, com um ar de reprovação. Mas eles não estavam me reprovando, eles estavam querendo entender. Pô, Flávio tá maluco. Flávio não é maluco. Trabalho com Flávio há 20 anos. Eu tinha uns 40 e poucos mil seguidores nessa época. E eu dizia pra eles: olha, mas projeta isso aqui com 1 milhão de seguidores. Projeta isso aqui com 5 milhões de seguidores. E eu mostrava pra eles o quanto que era interessante você ter uma comunidade em torno daquilo que você está ajudando essa pessoa. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu não sei que benefício isso pode me gerar, mas sei do seguinte: essa influência eu não posso desprezar. Hoje a gente entende mais qual é o benefício disso. Hoje a gente entende que quando você tem uma comunidade ao redor da sua pessoa, da sua persona, os vários benefícios que você tem. E eu citei lá na Wiser Conference que, com o aumento do CAC, a produção de conteúdo orgânico vai ter mais valor ainda. Para pensar para quem é um profissional que trabalha numa empresa. Porque um profissional que trabalha numa empresa, ele oferece para a empresa a sua força de trabalho, sua dedicação. Agora, quanto vale esse profissional se, além disso, ele poder oferecer uma comunidade de 50 mil pessoas ao redor dele? Qual é o valor de mercado desse profissional? E o que acontece com uma empresa se ela tem 5 mil funcionários e os 5 mil funcionários são produtores de conteúdo? Num cenário em que o CAC vai ficar cada vez maior, no início da internet agora, nesses últimos 10, 15 anos, o discurso do marketing digital sempre foi: cara, até uma padaria pode fazer campanha publicitária. Antigamente não era assim. A padaria não podia fazer uma campanha na TV Globo. A internet democratizou a comunicação. Só que esses tempos estão acabando, estão com dias contados. Investir em tráfego na internet se tornará tão caro quanto a televisão em pouco tempo de hoje em diante. A cada ano o CAC aumenta e não vai parar de aumentar. Pense numa internet em que, para fazer um anúncio, para fazer uma campanha de impacto, você gaste tanto quanto gastaria na TV Globo.
Nessa internet, que na minha opinião está perto, eu não sei te dizer se é 1 ano, 2 ou 3, mas em algum momento nos próximos anos isso vai acontecer. Qual é o valor de uma pessoa ter uma comunidade que produz conteúdo orgânico? O valor é muito alto. Para a empresa, para o profissional. Então, essa oportunidade, porque se levar 2, 3, 4 anos, ainda dá tempo, não está tarde para você começar a produzir conteúdo. Muita gente, já perdi o bonde, já tem muita gente grande. Esquece quem é grande. Você não precisa ter 5 milhões de seguidores, 50 mil já é muito. Inclusive, o algoritmo entrega muito mais para quem tem 50 mil seguidores do que para quem tem 5 milhões de seguidores. Então, quem enxerga o tamanho dessa oportunidade não pode ter medo do risco. E tem que aproveitar, tem que começar a produzir conteúdo. Muito bom. Produzir conteúdo no Instagram, no TikTok. TikTok é bom, porque o TikTok você não precisa ter seguidor. Teu rosto fica conhecido. Então, TikTok, Instagram, YouTube, se você quiser explicar coisas mais longas. Eu encorajo cada pessoa a produzir conteúdo, sim. Valeu. Flavião, foi animal. Foi bom? Gente, palmas pro Flávio. Foi Obrigado. animal, foi animal. Pra fechar o nosso episódio, eu queria muito, sabe, a gente gravou janeiro, começo de ano, turma que chega até o final, é aquela galera com apetite, com vontade de fazer acontecer. Qual seria a mensagem do Flávio pra todo mundo que tá no primeiro mês de 2026? Esse é um ano de eleição. Não se distraia com isso. Vote em quem você quiser. Escolha quem você quiser. E ponto. Não se torne militante. Ao contrário, seja militante do seu trabalho, do seu sonho, da sua família, do seu produto. Não se distraia. Os conteúdos da internet serão pensados para capturar a tua atenção. Para te botar raiva. Para te produzir ódio contra a outra parte, seja lá qual for. Não importa que lado você tá. Importa é o seguinte. Você tem o seu principal papel, que é defender a sua família, que é construir o futuro dos seus filhos e realizar os seus sonhos e projetos. Nenhum político, nem de direita e nem de esquerda, fará isso por você. Você é o único que poderá mudar a vida das suas futuras gerações. Depositar esperança nos políticos e achar que isso vai resolver a tua vida é uma fábrica de frustração. Eu não desejo isso para você. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Eu não desejo isso para você. Portanto, não caia nessa armadilha. 2026 está aí para você abraçar, conquistar os seus sonhos, seus desejos, e somente você poderá fazer isso. E é isso que eu desejo para você e para sua família. Flavião começando com os 2 pés na porta. Tem que ser, porque os mamadores de teta vão vir com 2 pés na porta também. Senhoras e senhores, você que acompanhou esse episódio até o finalzinho, 2 coisas. Primeiro, as redes sociais de Flávio Augusto estão aqui embaixo. Siga, por acaso, se você não acompanha ele, cara, ele produz muito conteúdo, você tem que estar lá. E principalmente 2026 vem muita produção de conteúdo, muito projeto novo. Muita coisa. Muita coisa que a gente está fazendo. Muita coisa gratuita. O Flávio está trazendo muita novidade também, então acompanhe. As minhas redes sociais estão aqui embaixo também para estar muito conectado. E eu encorajo você, se você está vindo para o nosso canal, já siga, curta e compartilhe esse vídeo no WhatsApp de família, com a galera do trabalho, com as pessoas que você gosta, que eu tenho certeza que vai gerar provocações. E obviamente, se você está em alguma plataforma de streaming, já também deixa a sua avaliação. E nós estamos muito felizes do como você fez isso. Entrou no Top 20 Brasil. Palmas para como você fez isso. Um dos 20 maiores podcasts do Brasil de todas as categorias. 3º maior podcast de negócios. Graças à sua audiência, eu fico muito feliz de encontrar aqui toda semana com episódios cada vez mais relevantes, né, Flávio? Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Uma ótima semana para todo mundo. Fique com Deus e até o próximo episódio. Beijo, tchau. Valeu, plateia. Valeu.